Pergunta da consulente Miriam. Ela diz aqui que tem uma irmã que foi batizada aos 9 anos de idade em uma igreja evangélica. Agora ela já está adulta e está em outra igreja evangélica. Só que o pastor desta igreja atual quer que ela se batize de novo. Aí a dúvida da nossa consulente Miriam: está certo esse procedimento do pastor? Não está certo. Para um novo batismo, o pastor da nova igreja deveria dar razões para essa repetição do ato do batismo. E dizemos isso porque uma criança que está nessa faixa de idade, 9 anos, já é uma criança que entende muito bem o que está fazendo. Ela tem consciência do ato que celebra e logo é válido o batismo dela, porque a única inconveniente seria se ela tivesse, por exemplo, 3 anos de idade, ou 4 anos, que ainda não tem uma desenvoltura na inteligência para sentir a sua total responsabilidade. Mas 9 anos, ela tem completa facilidade de absorver o que está fazendo, de modo que realizar um novo batismo alegando que ela batizou-se com 9 anos não tem procedência na Bíblia Sagrada. Mais uma pergunta da consulente Miriam. Ela pergunta ao pastor: pode-se dar oportunidade de uma pessoa louvar, orar ou qualquer outra participação na igreja sem essa pessoa ter aceitado ainda o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Queremos dizer que há 2 etapas na vida de uma pessoa que está se chegando à igreja para se tornar um cristão. Tem o período em que ela vai se adaptar à igreja, tomar conhecimento do que essa igreja ensina, através do credo que a igreja mantém. Ela é orientada da vida cristã, como procede, para em seguida, sim, ela ser orientada na questão do batismo. Então, antes do batismo nas águas, ela pode frequentar a igreja, mas ela não tem participação ainda nos atos religiosos, na liturgia da igreja. Logo, ela não deve estar integrada nessa forma que foi exposta aqui. Ela pode louvar na convivência com os outros, pode orar na convivência com os outros, mas ter um trabalho específico nesse campo, ela deve esperar sua ocasião de batismo, se integrar à igreja, sujeita à disciplina da igreja. Essa é a condição para ela se unir à igreja definitivamente. A próxima pergunta é do consulente José Correia. Pastor, que tipo de anjo foi Lúcifer? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante. Esse anjo tinha um título muito nobre, Estrela da Manhã, quase um título parecido com o de Cristo. Só que ele não permaneceu nessa condição e aí foi tornada a sua situação oposta àquela razão para a qual ele foi criado. Agora, o que levou Lúcifer a mudar de condição, de posição? Era chefe dos anjos angelicais, muitos anjos estavam subordinados a ele, mas ele começou a admirar a sua beleza, a sua capacidade, que havia sido dado por Deus, e quem quiser saber isso, é só ler o capítulo 38 de Ezequiel. No meio das pedras afogueadas,
andavas. Então era um anjo de brilho, de fulgor, muito atraente pela sua beleza. E ele intentou no seu coração um dia se tornar igual a Deus e talvez ocupar o próprio lugar de Deus. Nós temos aqui duas passagens no Antigo Testamento que ilustram plenamente esta situação. Isaías capítulo 14, dos versículos 12 a 14, nós lemos assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o orgulho, a soberba estampada na vida de um homem que vivia em plena santidade, e a grande dúvida que temos é como é que uma pessoa envolvida num clima assim tão sadio pode se envolver num orgulho tão profundo, querendo ocupar o lugar de Deus. Consequência: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E sabe qual é o título que ele ganhou depois da sua rebelião? Está em João 8,44. Jesus, referindo-se a ele, disse que ele era o pai da mentira. Que título desonrado para um ser que tinha tudo para ser muito conhecido pela sua bondade, pela sua forma humilde de agir, mas se tornou um fracasso e decorrente do seu orgulho, de sua soberba. Para verificarmos essa soberba dele também, nós temos Ezequiel, capítulo 28, e onde nós lemos a forma como ele vivia na condição de estrela da manhã, criado por Deus. Diz o texto, Ezequiel 28, 12 a 15. Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas. Andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E o versículo seguinte, 17 e 18, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, fiz sair
Do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então aí está uma situação de um ser que foi criado para ser uma bênção na sua vida, mas a soberba, o orgulho, o levou à queda. E hoje o trabalho dele é mostrado na Bíblia Sagrada. Jesus declarou em João capítulo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí a Bíblia nos previne, não deis lugar ao diabo. Ele vive ao nosso redor, querendo nos tragar, como diz o apóstolo Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão, rugidor, querendo tragar, resistiu, firme na fé, e ele fugirá de vós. Então está aí a nossa resposta para o José Correia. Pergunta da consulente Rose. É um texto que muitas vezes é citado em mensagens para não desprezarmos o dia das coisas pequenas. A Rose pergunta ao pastor onde está escrito esse texto e pede para o pastor explicar o que quer dizer isto, pastor. Nós temos em primeiro lugar o texto de Zacarias 4, versículo 10, que aborda esse tema. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então aqui tem um texto, um ensino que é meio parabólico, isto é, usa de figuras para poder dar o entendimento do significado para aqueles que leem e para, na ocasião, a quem se dirigia. Então nós queremos dizer aqui, às vezes nós realizamos uma obra na casa de Deus que parece ser insignificante. Vamos usar aí um título de um obreiro. Por exemplo, um diácono. É um trabalho humilde que se exerce na igreja para a boa ordem do culto, como também ele é um recepcionista que acolhe bem as pessoas que entram, e esse trabalho pode ser considerado sem muito valor, comparativamente, por exemplo, com o trabalho do pastor. Só que a pessoa que realiza este trabalho humilde, ele o faz para a glória de Deus. Embora pareça pequeno aos olhos de toda a multidão, aos olhos de Deus não está assim sendo encarado. Então tenhamos essa colocação, como diz o texto, não desprezes os dias das coisas pequenas. Espera que Deus vai pôr você num lugar à sua altura de conhecimentos e a obra de Deus vai prosseguir. Mas tudo que fizermos para Deus, com intenção apenas de glorificar o seu nome, pode parecer pequeno aos olhos dos demais, mas havendo fidelidade da pessoa, Deus é o que recompensa, porque reconhece a índole, o interior da pessoa que executa de maneira sincera, correta, a sua vontade. A próxima pergunta é da consulente Rosângela, ela é do Guarujá, e ela diz aqui que está congregando em uma igreja, mas tem ocorrido ali um pequeno problema. A esposa do seu pastor está congregando em outra igreja. E aí a Rosângela pergunta se isso é correto, é coerente. Por exemplo, o pastor chegar sozinho na igreja, dirigir o culto, dirigir os trabalhos,
e os membros da igreja saberem que a esposa dele pertence a outra igreja. Então a Rosângela pergunta: está certo isso, pastor? Não está certo à luz da Bíblia Sagrada. Capítulo 3 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo enumera as qualificações de um ser humano, de um homem, no caso, para dirigir a igreja de Deus. Quais são as qualificações que ele deve ter? Passarei a ler. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E agora o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ora, qual é o dever de uma mulher casada mormente em se tratando de um pastor? Qual é o dever dela nessa condição de esposa? Deixar o pastor numa igreja e se congregar noutra? Fora? Não tem esses princípios bíblicos que possam ajudar qualquer pessoa. Então nós lemos o apóstolo Paulo mostrando aqui que deve haver obediência da mulher ao seu esposo. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, a Bíblia não apoia uma situação de uma esposa rebelde que se retira do culto, vai assistir culto na outra igreja, enquanto o pastor ministra numa igreja diferente. Inconcebível. Próxima pergunta da consulente Luciene, do Guarujá. A Luciene aqui fala se é normal um pastor, quando prega, gritar tanto a ponto que dá vontade de correr de lá. Ela pergunta ao pastor: quero saber isso, pastor. É do Espírito Santo ou é da própria pessoa gritar tanto na hora que está pregando a mensagem? Ela está cheia do poder de Deus e por isso grita, ou é da própria pessoa que gosta de gritar, de falar alto? E ela também fala sobre igrejas pequenas que possuem baterias. Muitas vezes a bateria faz aquele barulhão. Então a consulente Luciene, ela acha que igrejas pequenas não deveriam ter baterias. O que o pastor fala a respeito? Quanto à bateria, estou plenamente concordo com a irmã nesse particular. Bateria não é instrumento com bumbo, com prato, etc., para uma igreja, qualquer tamanho que ela seja. Não é um instrumento adequado para a liturgia da própria igreja. Infelizmente, há pessoas que não sabem se portar e tem que ser como ele quer. Normalmente os músicos às vezes têm uma posição rebelde e não querem aceitar a orientação da direção da igreja nesse particular. Mas
É preciso isso. Agora, nós abrindo aqui o capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos encontrar esse problema que a nossa irmã está apontando dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo se vê numa situação de discordar abertamente do procedimento durante os cultos desse grupo de pessoas, porque estavam agindo em desacordo com a ordem, com a decência que deve existir na casa de Deus. Então ele diz assim, o problema que fareis, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou 3, ou quando muito, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo, com Deus. Ora, que ordem aqui estabelecida para não ir além do limite. E há pessoas que dizem, mas eu recebi um poder muito grande e não pude conter. Não é verdade bíblica. O apóstolo declara em 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Claramente apontado a ordem que deve existir. E o apóstolo Paulo, depois de falar, dar os conselhos, ele admitiu que podia haver pessoas rebeldes que não iriam aceitar a sua posição. E ele então declara, a partir do versículo 37 do mesmo capítulo, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, caladinho, porque a autoridade da Bíblia está acima de qualquer autoridade humana. O nosso dever é obedecer o que está escrito. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então aqui está a ordem bíblica. Tudo decentemente com ordem. E é isso que deve prevalecer nas igrejas, e não a vontade de um líder que se coloca contra a própria Bíblia, não sei com que razão, mas é impróprio à luz da Bíblia Sagrada. O senhor sempre costuma usar aquela expressão do muito barulho, muito poder, não é isso, pastor? Há um ensino errôneo que eu quero falar, então, já que o irmão lembrou. Há pessoas que têm o seguinte conceito errado. Mas foram ensinados assim, e para eles prevalece isso. Uma igreja com muito barulho representa uma igreja com muito poder. Uma igreja com pouco barulho representa uma igreja de pouco poder. E uma igreja sem barulho, nenhum poder. A lógica que certos pregadores adotaram, e agora, meu amigo, sai de perto que ele vai gritar. E tem o culto todo dessa forma, e os crentes ali já foram orientados, quando falta isto. É o que dizem, a igreja que o pastor fulano de tal dirige parece uma geladeira. Mas por que uma geladeira? Há glorificações quando o pastor prega, sim. Há atenção do povo que está ali sentado ouvindo, sim. Há ordem no culto, sim. E por que geladeira? Porque não há gritos. Então a pessoa não pensa às vezes no vizinho,
que às vezes está lá dentro se ardendo de raiva, de ódio, por causa do barulho, não quer cooperar com isso. Então é preciso que haja esse conceito. Quando estamos numa igreja do interior, onde não há casas, que a pessoa está praticamente isolada, aí não se leva em conta certas prescrições. Mas estando numa cidade com vizinhos de um lado, de outro, de frente, atrás, vamos colaborar para tudo ser feito com decência e com ordem.